Peço que você feche seus olhos aí onde você estiver. Você que está aí conectado, para um pouquinho. Se você está assistindo na televisão, para um pouquinho, senta no sofá. Se você está assistindo pelo celular, levanta. Não fica deitado não, que dá sono. Então, feche seus olhos aí também, vamos conversar com Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos trouxe aqui a tua santa casa de oração. Te agradecemos porque tu és bom e a tua misericórdia dura para todos sempre. Te pedimos neste momento que o teu Santo Espírito possa falar conosco e que através das Sagradas Escrituras nós saiamos daqui repletos na ciência de que o Senhor conversou conosco. Fala conosco, Senhor, por favor, protege-nos e nos guarda em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 9 é o texto em que nós iremos meditar na noite de hoje. Marcos capítulo 9. Queria que você abrisse sua Bíblia. Você que não está com sua Bíblia, está com seu smartphone, ligue a sua Bíblia, acesse sua Bíblia aí. Marcos capítulo 9 é o texto que nós iremos meditar na noite de hoje. Muitas pessoas perderam a vida até esse momento. Acabei de ficar sabendo aqui que até minha avó lá em Recife está doente também. Muita gente lutando pela vida, muitas situações trágicas têm acontecido nos últimos dias. Até essa semana tinham sido ceifadas as vidas de mais de quase 3 milhões de pessoas em todo o mundo. E aqui no Brasil nós estávamos com uma média de 3 mil pessoas por dia. A situação está realmente muito crítica. E o nosso coração clama por uma melhora, por um socorro. E a palavra de Deus tem a resposta. Marcos capítulo 9, versículo 1 diz o seguinte: dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam ter chegado com o poder o reino de Deus. Olha bem para cá, presta bem atenção nessa expressão. Jesus olha agora para aqueles que estão com ele e ele afirma que de maneira nenhuma alguns dos que ali estavam passariam pela morte antes que fosse chegado o reino de Deus para eles. E nós começamos agora a refletir sobre a crença de algumas pessoas a respeito de o que é mais precioso para eles na face da terra. Quando você vai analisar a teologia da maior parte das igrejas, nós não estamos na igreja por causa do que Cristo fez, do que faz e do que fará por nós. Nós estamos na igreja para uma determinada crença pelo que Cristo pode nos oferecer. E aí começa-se a entender que as pessoas estão mais preocupadas com como será o céu do que quem estará no céu. As pessoas começam agora a pregar mais sobre as mansões celestiais, as supostas mansões celestiais, sobre as ruas de ouro, sobre as pedras infinitas e preciosas, sobre o que nós poderemos fazer quando estivermos no céu e não sobre quem nós encontraremos lá. Não sobre o reencontro magnífico, não sobre aquele do qual nós temos saudades de encontrar. Para algumas pessoas, o mais importante é a chegada do reino do que a chegada do rei. Para algumas pessoas, o mais importante é focar no paraíso do que aquele que fez o paraíso. E é uma música muito famosa em nosso meio que diz: o céu é aqui, se aqui estiver quem? Jesus. É Jesus que é a peça fundamental, é Jesus que é a parte principal do céu. Sem Jesus no céu não teria sentido. Sem aquele que nos comprou por preço muito alto, não teria sentido irmos para o céu. E agora Jesus está olhando para aqueles que estão com ele e está dizendo assim: olha, alguns dos que aqui estão não passarão pela morte jamais, até que vejam o reino do céu chegar. Ellen White vai dizer que aqui os discípulos tiveram sua fé renovada. Eles começaram a pensar, pode ser eu, pode ser você, alguns dos que aqui estão estarão vivos quando Jesus instituir o seu reino aqui no céu, aqui na terra, perdão. E agora eles começam a pensar: eu vou ser mais próximo de Jesus, eu vou atuar do ladinho de Jesus, porque quando ele estabelecer o seu reino aqui na terra, eu vou ter alto escalão aí no governo de Deus. Eu vou ter um cargo de destaque aí no governo de Jesus. E agora os discípulos estão mais preocupados com o fato de o reino ser instituído aqui na terra do que simplesmente o rei que estava na terra. No versículo 2, a palavra de Deus continua. Isso não é uma palavra. Você vai ver aí que na sua Bíblia tem uma separação por um título, com o título provavelmente de A Transfiguração.
Mas essa passagem ela não se divide. Isso é uma perícope, o que a gente fala na teologia. É uma passagem contínua. Tem uma pausa de alguns dias aí, mas um texto está coligado ao outro 100%. Olha só o que diz o versículo 2. Versículo 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e quem? E João, e levou-os a sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhe Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então, versículo 5, Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, é bom que estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer ele por estarem aterrados de medo. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele eu vi. E de relance, olhando ao redor, ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Era um dia normal da semana, eu morava com a minha mãe na época, faz alguns anos, e ela recebeu uma ligação. Na ligação, o outro lado dizia: Oi, Adriana. Oi, tudo bom? E aí, como é que você está? Aí ela respondia: Tudo. Quem é que está falando? E a pessoa dizia: Você não está reconhecendo a voz, não? Minha mãe respondeu: É Jó. Jó é o cunhado dela, né? Foi a voz que ela se achou mais parecida. É Jó. Aí ele disse: rapaz, estou chegando aí, viu? Daqui a pouquinho eu estou passando por aí para dar um cheiro em vocês. É mesmo? Tá bom, venha-se embora. Pô, desligou o celular. Na mesma hora eu estava deitado no sofá e assistindo televisão, acredito. Na mesma hora minha mãe desligou o celular assustada, olhou para mim e disse assim: Vamos arrumar a casa que Jó está vindo. Eu, como assim que Jó está vindo? Jó está vindo com Valquíria, está vindo todo mundo no carro. Ela nem sabia, o cara não tinha nem falado no telefone. Vamos arrumar a casa. Eu levantei num pulo e a gente começou a arrumar a casa. E passa aí, vai para um lado e carro, passa pano para o outro. E lá a Vitória vai lavar prato, minha irmã. E agora começa a organizar as coisas que estavam bagunçadas. Do nada assim, de repente, eu acho que em uns 30 minutos a casa estava arrumada. A gente não sabia quanto tempo ele ia chegar. Daqui a pouco ela recebeu outra ligação. Minha mãe: Oi. Aham. Tá bom. E desligou o celular. Aí eu disse: E aí, o que foi? Jó tá vindo? Ela disse: Não era Jó não. Eu disse: E era quem? Deve ser algum presidiário por aí. Eu disse: Por quê? Não, porque ele ligou agora me pedindo emprestar dinheiro que o carro tinha quebrado. E se fosse Jó, ele sabe que eu não tenho dinheiro, nunca ele ia pedir dinheiro para mim. Aí eu disse: Eu não acredito. A gente nessa empolgação todinha para poder arrumar a casa e não passava de um trote. Acontece que às vezes nós fazemos a mesma coisa com qualquer pessoa. Nós nos preparamos para receber as pessoas. Nós gostamos, na nossa cultura, a hospitalidade ela é muito comum. E nós tendemos a arrumar tudo para receber os nossos convidados. Mas o que aconteceu aqui foi um nível acima da hospitalidade. O que Pedro, sugeriu aqui estava muito além de arrumar a casa para receber alguém. Pedro, ele olha para Jesus, para Moisés e Elias, e a palavra de Deus diz que ele estava sem saber o que falar, ele não estava entendendo o que estava acontecendo, tomado por um êxtase tão grande que ele fala assim: mestre, eu já sei, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele até desconsiderou o coitado do Pedro e do João, talvez iam dormir até no relento na cabeça de Pedro, mas ele estava sem saber o que falar, que ele disse assim: vamos fazer 3 tendas. O Senhor vai aqui ficar, a gente vai montar uma morada aqui, agora vamos ficar os 3 e vocês ficam o tempo que quiser e a gente vai ficar aqui vendo a glória de vocês. A palavra de Deus diz que quando Jesus ele mostra a sua glória, ele apresenta-se de uma forma que era inconfundível a sua glória. Os discípulos não podiam jamais confundir com uma roupa diferente, com um teatro, com uma roupa branca, mas muito branca. Os discípulos estavam vendo que aquilo ali era algo diferente, glorioso, extraordinário. E agora você vê o cumprimento da profecia do verso anterior. Alguns dos que aqui estão jamais passarão pela morte até que vejam o reino de Deus.
Jesus ele estava se referindo não simplesmente a um templo físico, não simplesmente a um local, um suposto local, não simplesmente ao terceiro céu onde habita o Altíssimo. Jesus estava se referindo ao reino de Deus no seu sentido literal. Como assim o reino de Deus no sentido literal? O reino de Deus é todo lugar em que Ele reina. O reino de Deus é todo lugar em que Ele é rei. Jesus estava apresentando o reino de Deus e as pessoas não estavam entendendo. Os discípulos, com seus olhos arrogantes e gananciosos, estavam olhando a ideia do reino de Deus como sendo um reino instituído na terra, em que eles teriam posição de destaque no reino. Os discípulos estavam olhando para Jesus como aquele que dominaria o mundo, e eles como sendo o braço direito e esquerdo, aquele que sentaria do lado direito e do lado esquerdo no seu reino. Os discípulos não entenderam qual era a missão de Jesus e por que Moisés e Elias apareceu ali. Moisés e Elias não apareceu ali simplesmente para poder fortalecer a fé dos discípulos. Pedro, Tiago e João, nós existimos. Nós estamos no céu, lá é lindo, o reino de Deus é lindo. Um dia você vai para lá, você vai ver que o reino... Você está imaginando? Então, sabe a ideia do nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou no coração humano? Pronto, é isso mesmo. Você não sabe como é o reino de Deus. Não foi isso. Moisés e Elias aparecem ali para Jesus para representar dois públicos específicos. Aqueles que morreram e hão de ser ressuscitados por ocasião da volta de Jesus em Moisés, e Elias, aqueles que não passariam pela morte, e se Deus permitir, nós estaremos nesse grupo, diga amém. Agora Elias e Moisés aparecem para Jesus para fortalecer a Jesus, para relembrar Jesus do que está em jogo, para que Jesus lembrasse de mim, de você, aqueles que não passariam pela morte até Jesus voltar, daqueles que morreram, os nossos entes queridos, mas que hão de ser ressuscitados, porque a palavra do Senhor diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus estava ali agora tendo um contato especial com Moisés e Elias para lembrar de nós e daqueles que morreram. E agora, através de Moisés e Elias, Jesus deixa um pouco da sua glória ser apresentada para os discípulos, para que eles contemplassem o reino de Deus. Não um palácio no céu de ouro, mas o reino, o rei daquele reino. E os discípulos a princípio não entenderam desta forma. A palavra de Deus diz que eles ficaram lá aterrorizados e de relance olhando ao redor, ninguém mais viram com eles senão Jesus. De repente aquela experiência magnífica no alto do monte, ela simplesmente acabou. Eles estavam lá olhando Jesus com Moisés e Elias, aquela sensação extraordinária que se assemelha muito ao que acontece comigo e com você. É aquele momento de êxtase que geralmente está no início da nossa carreira cristã. A palavra de Deus fala de um tal de um primeiro amor. É aquela empolgação, aquele ânimo que nós temos quando nós encontramos com Cristo. Aquela vontade de falar de Jesus para todos, aquela alegria, a verdade absoluta que nós temos consciência. Só que, de repente, os discípulos, a palavra de Deus diz que tem uma outra experiência. A pergunta que eu faço é: quantos discípulos próximos Jesus tinha? Quantos? Quantos discípulos, irmãos? Ok. Os três eram mais próximos, mas quantos eram os discípulos próximos? Porque a palavra de Deus diz que Cristo tinha dezenas de discípulos. Quantos discípulos? 12 discípulos. Nós falamos de quantos no alto do monte? Cadê os outros 9? Versículo 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? Presta bem atenção. Está agora Pedro, Tiago e João lá, naquela experiência magnífica que é estar próximo a Jesus e ver um pouco da sua glória.
e ver um pouco da transformação, da apresentação da glória de Cristo. Uma experiência magnífica que parece para nós aquele momento em que nós achamos que nós podemos tudo, aquele momento em que nós sentimos Cristo ali pertinho de nós, quase que como se nós conseguíssemos vê-lo fisicamente. Mas agora os discípulos descem e os outros 9, que é a maioria, estão numa situação comprometedora, extremamente complexa. Quando os discípulos estão se aproximando com Jesus, eles percebem que existe uma multidão e os discípulos, os 9 discípulos, estão discutindo com os fariseus, com os escribas. E quando eles se aproximam, aí Jesus se aproxima deles e diz assim: ei, o que é que vocês estão discutindo aí? Olha para os escribas e diz assim: o que é que vocês estão discutindo aí? E a palavra de Deus diz que dentre a multidão, ou seja, os escribas não responderam, mas dentre uma multidão aparece um homem. E este homem diz no versículo 17: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. Preste bem atenção no que foi que aconteceu aqui. Nós temos, através do espírito de profecia, a luz que nos afirma o que aconteceu de uma forma mais clara. Quando Jesus se aproxima da multidão, os escribas estão discutindo com os 9 discípulos, as pessoas se assustam, os escribas se assustam. Você vê isso pelo verso 14 que nós acabamos de ler. Eles ficam surpresos com a aparição de Jesus e agora eles olham para Jesus meio que envergonhados, os escribas. E Jesus olha para eles e pergunta: o que é que vocês estão discutindo com os meus discípulos? Mas eles não são capazes de responder, sabe por quê? O que eles estavam discutindo ali era uma coisa muito simples. Os discípulos estavam sendo acusados de seguir um falso profeta. Os escribas estavam acusando a Jesus, na sua ausência, de que ele era um falso profeta. E a prova disso era que os discípulos não seriam capazes de expulsar o demônio daquele menino. Só que antes de Jesus subir com Pedro, Tiago e João, ele deu uma missão para os 9 discípulos. Nós vamos subir. E enquanto nós estamos lá, vocês precisam vigiar e orar. Vigiem, que o inimigo está ao nosso derredor. Não se deixe vacilar os seus pés, porque a provação está chegando. Dos 12, apenas 25% dos discípulos estavam numa situação de proteção, debaixo das asas do Mestre de forma visível, olhando para Jesus em toda a sua glória, contemplando a entrada do reino na terra. 75% dos discípulos, porém, estavam numa situação constrangedora e era necessário que eles estivessem vigiando, orando. Mas sabe o que aconteceu? Não sei quem foi que instigou, mas um dos 9 levantou a seguinte questão: por que Pedro, Tiago e João? Por que os 3 têm que subir? Por que os 3 têm que estar tão próximos de Jesus? Por que eles têm que estar essa panelinha aí? Por quê? E agora a ordem era bem simples: olha, vigiem e ore que o inimigo está chegando, vigiem e ore que nós estamos no fronte da batalha, vigiem e ore que o mal está ao nosso derredor. E agora eles estão mais preocupados com o porquê que o mestre escolheu Pedro, Tiago e João para subir com ele no monte. Os discípulos, eles se desviam do que é realmente necessário, eles se desviam do verdadeiro propósito, daquilo que é importante e do que Cristo pediu, tomados de ciúme, de inveja, dos mesmos sentimentos que fizeram Satanás cair do céu. Agora eu começo a pensar que às vezes essas mesmas situações acontecem conosco também. Às vezes nós estamos na igreja, mas não estamos pensando naquilo que o mestre nos pediu. Nós estamos mais preocupados com o nosso irmão do lado do que com o próprio mestre, naquela ideia de uma satisfação horizontal e não vertical. Nós estamos mais preocupados com o que o nosso colega faz, ou com a vida dele, com o seu progresso, com o seu sucesso, do que com vigiar, do que com o mal que está ao nosso derredor, do que com a missão que Cristo nos deu.
A palavra de Deus diz que os discípulos falharam em expulsar o demônio daquele menino porque eles não vigiaram, não oraram, não jejuaram. E quando Jesus se aproxima, os escribas ficam meio assustados, sem entender, né? Meio que surpresos, porque Jesus aparece com vergonha de replicar as insultas que eles estavam fazendo para os discípulos. E agora Jesus recebe a resposta de um que ele não perguntou. Ele olha para os escribas e pergunta: o que é que vocês estão discutindo? Em outras palavras, fala na minha cara, né? Fala para mim aí, o que é que vocês estão discutindo? E dentre a multidão aparece um homem, possivelmente com o seu menino, e o menino de uma forma que a gente não consegue entender. Ele simplesmente era outro, diferente. Quando o pai se aproxima, a angústia pode ser entendida através da sua voz. E o pai diz: olha, mestre, eu trouxe meu filho possesso de um espírito imundo para os teus discípulos expelirem, e eles não puderam. Agora Jesus olha para aquele povo e diz: ó geração incrédula. Perceba a crítica imediata de Jesus. Não é simplesmente por causa do que eles estavam fazendo ou deixando de fazer, mas pela falta de crença. Eles estavam vendo Jesus fazer milagres, mas mesmo assim eles não acreditavam. Até quando estarei convosco, diz Jesus? Até quando vocês ficarão sofrendo? Trazei o menino. Versículo 20: e trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, quando o menino veio a Jesus, o espírito dentro dele imediatamente agitou-o com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aquele menino aparece agora com o pai, aparece agora para Jesus. Jesus está olhando para o menino cai no chão. No momento em que o Espírito vê Jesus, ele começa a se revolver, ele começa a ter um ataque, começa a sair espuma de sua boca. Nós poderíamos até tentar ver essa ideia como sendo um ataque epilético, mas a Bíblia é bem clara dizendo que aquilo ali era tudo intencional, que a maldade que tinha sido colocada e talvez até a doença que tinha sido colocada na vida daquele menino tinha sido por uma artimanha do inimigo. E agora Jesus pergunta: desde quando isso acontece? Desde quando você está sofrendo? Desde quando essa dor que nós pedimos para passar? Desde quando esse vírus maldito? Desde quando isso lhe acontece? Ele respondeu: desde a infância. Desde muito tempo, mestre. Já faz muitos anos. Eu já procurei todos que eu poderia procurar. Eu já tentei com todos que eu poderia tentar. Eu já levei ele nos maiores especialistas que nós podemos conhecer, talvez. Talvez um pai estivesse tentando demonstrar que a sua angústia não era imediata, que a sua angústia era antiga e que aquele sofrimento ali ele já fazia muito tempo. E agora ele mostra para Jesus o seu problema. Ele faz uma pergunta: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, versículo 23: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me com a minha falta de fé. Sabe o que foi que acabou de acontecer aqui? O mestre está ouvindo o clamor e a súplica de um pai. E ele, como sendo nosso Criador, consegue entender a dor que pode existir no coração de um ser humano, em que quando o seu filho está precisando, quando o seu filho está doente. Eu imagino que o mestre, com compaixão, ouviu as palavras daquele pai e se sentiu no lugar dele, porque essa é a definição de empatia. Só que quando o pai ele termina a sua petição, ele diz uma coisa que muitas vezes nós dizemos:
ele afirma: mestre, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se você não percebeu, há uma partícula, uma interjeição nessa expressão que muda toda a oração. O pai está dizendo o seguinte: olha, mestre, se tu podes. E nós fazemos isso com muita constância. Nós olhamos para Deus e dizemos: olha, Senhor, eu tenho um espinho na carne, olha, eu estou doente já tem muito tempo, eu não consigo arrumar um emprego por causa dessa doença. Senhor, se tu puder fazer alguma coisa, olha, se tu é realmente Deus na minha vida, se tu realmente existe, se tu realmente se preocupa comigo. Nós começamos a colocar essa expressão que expressa dúvida o tempo inteiro em nossas orações. Olha, Senhor, só se tu quiseres, porque eu já não sei mais o que fazer. A nossa expressão de dúvida é uma ofensa para Jesus. Ele tinha acabado de dizer: ó geração incrédula, até quando vão sofrer? Até quando eu estarei convosco? Até quando? E agora aquele pai olhando para Jesus disse: Senhor, se tu puderes, tem compaixão. Que ousadia que nós temos. Nós pensamos e começamos a colocar: Senhor, se tu me ama de verdade, então faz o que eu estou te pedindo. Nós nem sequer conseguimos imaginar o tamanho do amor de Jesus por nós. E começamos a mensurar seu amor por coisas que nós acreditamos que deveria existir. E se eu fosse Jesus, se você fosse Jesus, possivelmente a resposta aqui seria: olha, incredulidade não tem lugar no meu reino. Eu só faço aquilo que, para quem acredita que eu posso fazer. Eu só dou fichas para aqueles que pagam o preço. Talvez se fosse eu ou você no lugar de Jesus, nós falaríamos para ele: olha, não vou conceder o que você está pedindo não. Você nem acredita no meu poder. Mas sabe o que é que Jesus responde? Versículo 23, leia de novo. Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Você sabe o que acabou de acontecer? Jesus, ele ouve a oração daquele menino, daquele homem. Ele percebe a incredulidade expressa nas pequenas palavras, numa palavrinha de 2 letras. E agora ele inverte o si que é dado para Jesus. Jesus usa da mesma expressão si para agora converter aquele pai e diz o seguinte: olha, se podes, tudo é possível se crer. Tudo é possível se você crer. Tudo é possível se crermos. Jesus, ele converte o si daquele pai, o si incrédulo, para um si de condicionalidade. Tudo é possível se crermos. E a resposta imediata daquele pai é: eu creio, eu acredito, Jesus, eu sei que tu podes, ajuda-me com a minha falta de fé. Às vezes essa é a expressão que falta nas nossas orações. Às vezes essa é a parte em que nós não temos conseguido entender e colocar em prática em nossas vidas. Nós oramos, nós pedimos ao Senhor: por favor, Pai, tem misericórdia de nós, ajuda-me com a minha falta de fé, ajuda-me com a minha descrença, ajuda-me com as minhas ofensas ao Senhor, ajuda-me para que eu simplesmente seja diferente do que eu estou sendo, ajuda-me para que, ao invés de se preocupar com o colega do lado, eu passe a me preocupar consigo mesmo. Ajuda-me, Senhor, com a minha falta de crença no poder do Senhor. Talvez essa seja a expressão que falta nas nossas orações. Enquanto 3 dos discípulos estavam felizes e alegres, porque estavam tendo uma experiência celestial com o Mestre, 9 outros estavam passando por uma situação complexa. Essa situação, ela pode se repetir comigo e com você. Talvez seja comigo e com você que nós estejamos ali no vale da dúvida. Talvez sejamos nós que representemos os 9 discípulos.
e nós fiquemos mais preocupados com a experiência de outros do que com a nossa. Mas se essa for a realidade, eu queria que nós convertêssemos esse si para o si da condicionalidade divina. Tudo é possível se crer. Faz cerca de 20 anos, quase 20 anos, meu irmão tinha apenas 3 anos de idade, e eu lembro que nós estávamos, era um sábado à tarde, eu não era adventista, nós não éramos adventistas, estávamos assistindo televisão, e meu irmão queria mexer num videogame, eu não sei o que era, que eu estava na mão. E aí ele tentando pegar, ele tinha 3 anos apenas, eu sabia que ele ia quebrar, então eu não queria dar. E aí de repente ele começa a chorar, e chorando em cima do sofá. E quando eu dou-me conta, ele para de chorar. Eu olho para trás, assim, estranhando o que estava acontecendo. Meu irmão estava deitado no sofá, espumando pela boca, revolvendo-se, e os seus olhos se viravam, e ele estava simplesmente tendo um ataque. Eu me assustei, eu nunca tinha visto aquilo acontecer antes. Eu olho para minha mãe e grito, e a minha mãe também, assustada por inexperiência, começa agora a chorar. Mas as suas lágrimas, com o dedo na boca do meu irmão, que por ignorância ela achava que teria que segurar a sua língua para que ele não engolisse, estava se resultando em sangue descendo pelos seus dedos. E eu não conseguia entender o que estava acontecendo naquela cena, porque na minha visão estava saindo sangue da boca do meu irmão. E agora eu comecei a chorar. O sangue era do dedo da minha mãe, que ele estava mordendo involuntariamente. E eu, desesperado, sem saber o que estava acontecendo, com pouca idade, lembro-me da minha oração. No cantinho da parede, uma viga semelhante a essa. Eu cheguei na parede, botei o braço sobre os olhos e comecei a orar. E na minha oração de criança, eu lembro que perguntei para Deus: por quê? Por que o Senhor está fazendo isso com meu irmão? Por que o Senhor vai levar meu irmão? Na minha cabeça de criança, meu irmão estava por um triz de viver. Aquilo para mim era uma novidade, ele estava tendo um ataque epilético. E assim se sucedeu por muitos anos. A gente sabia que o Gabriel era um menino que precisava de atenção o tempo inteiro. Em um momento, ele tinha tantas convulsões consecutivas que não passava mais do que 5 ou 10 segundos sem ter uma entre outra. Nós tivemos que interná-lo. Ele passou situações de extremo perigo. Quase que ele não vive. Mas eu lembro também que isso resultou em várias consequências na sua infância. Os meninos não queriam brincar com ele porque a sua camisa, toda suada, toda babada, aliás, começava a feder. Porque com os medicamentos muito fortes que ele tomava de manhã, de tarde, de noite, ele ficava sem domínio sobre sua boca, ficava meio dormente, então ele ficava babando o tempo todo. E ele era um pouquinho mais lento do que as outras crianças comuns. As crianças não queriam brincar com ele. Eu sabia também que o retardo nas suas aulas, que fez com que ele 1, 2, 3 anos não estudasse, ia também influenciar no motivo de que ele só agora estaria se relacionando com crianças com 3, 4 anos mais nova que ele. E assim se sucedeu por muitos anos. Até que em um momento, minha mãe fez um pacto com Deus. Não vem ao caso qual seria, mas levou então meu irmão para fazer um exame lá em Recife, porque aqui em Maceió não tinha esse exame. E quando chegou lá, o mesmo médico que tinha diagnosticado há pouco tempo o problema lhe diz: não, o problema não existe mais aqui. A epilepsia não existe mais aqui. Naquele momento minha mãe sabia que a resposta da sua oração tinha sido lhe dada, que a resposta do seu pacto tinha sido respondida. Ela estava entendendo que a cura do incurável estava sobre seu filho. Quando nós nos perguntamos sobre as coisas que nos acontecem, na hora, é devastador. Nós começamos a nos perguntar o porquê que as coisas estão acontecendo. As dúvidas, as perguntas. Quantos pastores não tiveram sua vida ceifada por causa do coronavírus? Quantas pessoas não tiveram sua vida interrompida por causa dessa maldita pandemia? Nós começamos agora a perceber que as perguntas e questionamentos começam a ficar cada vez mais altos.
Não pelos 2.692.806 pessoas que perderam sua vida até então, mas por causa de um amigo, um familiar, um vizinho. As perguntas ficam cada vez mais altas. Por quê? Será que Deus existe mesmo? Será que Ele está a me ouvir? Qual será assim o sentimento de Deus por mim? E a resposta de Deus é: tudo é possível ao que crê. O Mestre afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que crê em mim e vive, jamais passará pela morte eterna. É nessa esperança que nós temos que nos apegar. Não em uma vacina apenas, não nos avanços da medicina, mas que um dia, mesmo aqueles que se foram, estarão ressuscitados. Que mesmo nós, aqueles que viverem, não passarão pela morte eterna. A palavra de Deus, ela nos afirma: tudo é possível ao que crê, mas também nos afirma que aquele que crê será salvo, ele e a sua casa. O crer não é uma condição para os milagres, o crer é uma condição para a sua salvação. Tudo é possível se crermos, inclusive a nossa vida eterna. E a palavra de Deus finaliza essa passagem dizendo, versículo 25: vendo Jesus que a multidão concorria, em zoada, em barulho, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando, agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. E é isso que vai acontecer com muitos de nós. Passaremos por situações tão delicadas nas nossas vidas, que muitos falarão: não tem mais jeito, acabou. Mas então se cumprirá o que aconteceu no verso 27. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. No momento em que o mundo estiver dizendo: acabou, morreu, Jesus, com a sua destra fiel, estará nos erguendo e colocando de pé. Da mesma forma que fez com aquele menino, tomando pela mão e colocando ele de pé, Ele há de cuidar de cada um de nós. E a partir daquele instante, aquele menino pôde ter um futuro, uma perspectiva de vida, porque ele se encontrou com Jesus. E é assim que acontece. Quando nos encontramos com Jesus, nossa vida não continua a mesma. Quando nós temos um encontro com Cristo, a nossa vida muda, se transforma. E é o convite que eu tenho para fazer com você. Está sofrendo? Está chorando? Vai passar. Mesmo que não nessa terra, logo logo Jesus vai voltar. Eu queria convidar o nosso amigo que vai cantar agora para falar com você através deste louvor. Que essa mensagem musical seja para nós uma oração, que nós possamos ouvir a voz do Senhor através deste louvor. E a má notícia bate a porta outra vez, e tudo que restou de uma vida é apenas cinza e pó. Esperar do alto a minha bênção, e mesmo que todos me abandonem, eu sei que o meu Redentor vive e que
por fim se levantará sobre a terra. Posso crer em ti, posso descansar, mesmo em meio à dor, eu não vou te negar. Sei que és fiel, sei que és por mim, que não falharás jamais. Esperar do alto a minha bênção, e mesmo que todos me abandonem, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Posso crer em ti, posso descansar, mesmo em meio à dor, eu não vou te negar. Sei que és fiel, sei que és por mim, e que não falharás jamais. Deus não desiste de mim, não desiste de mim, não desiste de mim. Eu acredito no impossível, nos teus milagres, poderoso Deus. Eu acredito no impossível, nos teus milagres, poderoso Deus. Posso descansar, mesmo em meio à dor, eu não vou te negar. Sei que és fiel, sei que és por mim, e que não falharás jamais. Jamais. Amém. Deus seja louvado. Antigamente nós fazíamos um convite à decisão chamando aqui para frente. Hoje, por ocasião ao óbvio, eu vou te convidar a se ajoelhar, aceitando o convite do Senhor a se estreitar esses laços com Ele, a dizer ao Mestre: Senhor, ajuda-me com a minha falta de fé, a dizer a Ele: olha, eu acredito que essas coisas são possíveis, eu acredito que mesmo que eu não viva, mesmo que a morte venha, eu estarei no céu contigo, e que a vida não basta ser somente aqui, que a vida só vale a pena se estivermos com Jesus, que o céu sem Jesus não é céu, e que nós passaremos a eternidade com Ele. Se ajoelhe, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, a humanidade nunca viu um período semelhante a este. Eu sei que muitos de nós podem afirmar que poderia fazer coisas diferentes do que fazem habitualmente para não contribuir com a proliferação do vírus. Mas, Senhor, independente das nossas ações, eu quero te pedir misericórdia. Eu quero te pedir pelas pessoas que agora estão sofrendo na UTI, lutando pela vida,
Senhor, que o Senhor seja o médico no caso de cada um deles. E como o médico dos médicos nunca erra, mesmo que seja para a morte, nós acreditamos, Senhor, que mesmo que seja para a morte, o Senhor estará com os familiares, o Senhor estará guardando, protegendo cada um deles nesse momento difícil, que o Senhor não os deixou desamparados. Mas, Senhor, se for para a vida, que a vida de cada um deles se torne um testemunho dos milagres que o Senhor fez em cada um deles. E naquelas nossas questões que estivermos vivendo, que nós acreditemos, Senhor, que tudo é possível se crermos. Tudo é possível se crermos e for da Tua vontade. Nós acreditamos que o Senhor pode derramar as mais ricas bênçãos em nossas vidas. Então, por favor, Senhor, aquele que diz que é a ressurreição e a vida, ouve também a nossa oração. Queria de maneira especial pedir pela minha avó, Dona Nalva, que ela possa, Senhor, sentir o conforto do Teu Santo Espírito e a onisciência da Sua divindade, e que independente do que aconteça com sua vida, que ela possa ter a certeza de que ela é muito amada. Por favor, Senhor, vencer também com todos os demais amigos queridos. Temos visto vários deles. Que o Senhor possa ter misericórdia no nosso povo. Continua conosco, Senhor, nesta noite. Abençoa a Tua igreja como instituição também. Que a partir de agora nós possamos redobrar nossa atenção e vivermos, Senhor, com a certeza dos Teus cuidados. Fala conosco, cuida de nós, nos acompanha para os nossos lares. Nós te pedimos isso por Jesus. Amém.